Bom dia. Hoje nós vamos falar aqui sobre Jorge Amado, dando ênfase à segunda fase do modernismo. É, Nosso grupo é composto por mim, o Elber, José Rian, Juan Pablo, Matheus Gomes, Rembrandt Azaf e o Everson Almeida. Então, irei falar sobre o modernismo da segunda geração. O modernismo é uma escola literária que surgiu no início do século XX, em um momento conturbado. Esse movimento literário representa a ruptura com padrões e a inovação. Esse movimento ocorreu entre as duas guerras mundiais. Era um período agitado de diferenciações de ideias, em que as pessoas desejavam lutar pelo seu país. Porém, em contrapartida, aconteciam crises políticas, tornando os períodos mais tensos. A segunda geração do modernismo é provavelmente a que produziu o maior número de grandes autores na história da literatura brasileira. E um desses autores principais se chama Jorge Amado. Uma das obras de Jorge Amado que se enquadra na segunda fase do modernismo é Capitães de Areia, no qual se consolida o período de manifestação de romance regionalista nordestino que retrata a desgraça e a opressão do homem, apresentando tipos marginalizados, analisando toda a sociedade através da obra. Jorge Amado se destaca nessa fase com seus romances, juntamente com José Lins do Rego, Raquel de Queiroz e Graciliano Ramos, personalidades nas quais o escritor mantinha amizade. As obras literárias de Jorge Amado podem ser divididas em três fases. Uma predominava as preocupações políticas sociais, a qual foi logo no início de sua carreira. A segunda sobre o ciclo do cacau, e a terceira com a exploração do lirismo e da sensualidade feminina. Capitães de Areia foi escrita em 1937 em uma longa viagem feita por Jorge Amado pelo Brasil, pela América Latina e pelos Estados Unidos, pouco tempo depois da implantação do Estado Novo pelo presidente da República Getúlio Vargas. Ao retornar da viagem, Jorge Amado é preso pela segunda vez por causa da extinção da liberdade política que exigia o Estado Novo. O livro então foi censurado e queimaram cerca de 1.000 exemplares em praça pública, em Salvador. Apenas no ano de 1944 a obra foi reeditada e tornada às livrarias. Em muitas edições, tanto em português como em outros idiomas, os, os capitães de areia é classificado como heróis, no estilo de Robin Hood. As autoridades e o clero são retratados na obra pela opressão, crueldade e maldade. E o padre José Pedro foi uma exceção disso. O livro o qual rompeu com questões de romance tradicional, sendo um romance de denúncia social que retrata o amor proletário entre Dora e Pedro Bala. É considerado um romance lírico-revolucionário, que expressa desejo por uma sociedade igualitária. Bom, agora nós vamos falar aqui um pouco sobre a biografia de Jorge Amado. Jorge Amado nasceu no dia 10 de agosto de 1912 na fazenda Euricídia, que no distrito de Ferrados, no município de Itabuna, que localizava-se no estado da Bahia. Ele era filho de fazendeiros de cacau, o nome do pai dele era João Amado de Faria e o nome da mãe era Eulália Leal Amado. Com a idade, por na fazenda ter, onde eles moravam, tava tendo uma contaminação de varíola, eles tiveram que se mudar para o município de Ilhéus, que ainda é na Bahia, onde Jorge Amado passou toda a sua infância. Ele ingressou no colégio Antônio Vieira e no ginásio Ipiranga, onde ele começou a estudar, né? Esse colégio e esses ginásios localizados em Salvador. Nesse período também ele começou a trabalhar em jornais e foi então que ele ingressou na vida literária. Também ele foi um dos fundadores da Academia dos Rebeldes, que foi uma importante academia para a literatura baiana. Em 1931, ele publica sua primeira obra, que era um romance, que se chamava O País do Carnaval. Em 1933, ele publica seu segundo romance, que se chamava O Cacau. Nesse mesmo ano, ele casou-se com Matilde Garcia Rosa, onde eles tiveram uma filha chamada Lila. Ele formou-se pela Faculdade Nacional de Direito do Rio de Janeiro em 1935. Mas, por ele ser um militante comunista, ele teve que exilar-se na Argentina e no Uruguai no período de 1941 a 1942. Por causa dos problemas políticos e com o governo da época e tudo mais, né? Ele retornou ao Brasil em 1944,
E foi o mesmo ano que ele se separou de Matilde. Aí no ano seguinte, em 1945, ele foi eleito o membro da Assembleia Nacional Constituinte, tendo sido o deputado mais bem votado do estado de São Paulo até o presente momento, né, que ele se candidatou-se. Ele teve uma lei muito importante que está em vigor até hoje. É a lei que assegura o direito à liberdade do culto religioso. Neste mesmo ano, em 1945, ele casou-se com outra mulher chamada Zélia, mas em 1947, ano do nascimento de João Jorge, que é o primeiro filho do casal, o PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, é declarado ilegal e seus membros perseguidos e presos. Então, Jorge mais uma vez exila-se, mas dessa vez é lá na França, para onde ele vai, onde ele é expulso em 1950. Um ano antes, em 1949, sua filha Lila morre, lá no Rio de Janeiro, né? E entre o período de 1950 e 1952, eles viveram em Praga, onde nasceu sua filha chamada Paloma. De volta ao Brasil, em 1955, Jorge Amado afastou-se da militância política, sem, no entanto, deixar os quadros do Partido Comunista. Dedicou-se a partir de então inteiramente à literatura. Ele foi eleito em 6 de abril de 1961 para a cadeira de número 23 da Academia Brasileira de Letras, que tem por patrono José de Alencar e por primeiro ocupante Machado de Assis. A sua obra conheceu inúmeras adaptações para cinema, teatro e televisão, além de ter sido tema de escolas de samba em várias partes do Brasil. Seus livros foram traduzidos para 49 idiomas, existindo também exemplares em braille e em formato de audiolivro. Jorge Amado e sua obra receberam diversos prêmios, tanto nacionais como internacionais, além de ter sido eleito doutor em 10 universidades. O título de doutor em uma universidade na França foi o último que recebeu pessoalmente, em 1998, em sua última viagem a Paris, quando já estava meio doente. Jorge Amado morreu em Salvador, no dia 6 de agosto de 2001. Foi cremado conforme seu desejo e suas cinzas foram enterradas no jardim de sua residência, no dia em que ele completaria 89 anos. Amado tinha um estilo que representava o modernismo regionalista. Em sua atuação literária, apresentou duas fases distintas. Primeiramente, de cunho social e político, que podem ser vistas em obras como O Pai do Carnaval, Cacau, Suor, Jubiabá, Capitães de Areia e Os Subterrâneos da Liberdade. Já em obras como Gabriela, Cravo e Canela, Dona Flor e seus dois maridos, Tenda dos Milagres e Tieta do Agreste, pode-se ver um aspecto mais regionalista. Segundo a opinião do professor, crítico e historiador de literatura brasileira Alfredo Bose, na última fase abandonam-se os esquemas da literatura ideológica que nortearam os romances de 30 e de 40, e tudo se dissolve no pitoresco, no saboroso, no gorduroso, no apimentado do regional. Gabriela, Cravo e Canela é um romance de Jorge Amado publicado em 1958. Representa um momento de mudança na produção literária do autor, que até então abordava temas sociais. Nessa fase ele passa a fazer uma crônica de costumes, marcada por tipos populares, poderosos coronéis e mulheres sensuais. A obra narra o caso de amor entre o árabe Nassib e a sertaneja Gabriela, com pano de fundo o período áureo do cacau na região de Ilhéus, descrevendo as alterações profundas da vida social da Bahia da década de 1920, que incluía a abertura do porto aos grandes navios, levando à ascensão do exportador carioca Mundinho Falcão e ao declínio dos coronéis como Ramiro Bastos. Gabriela personifica as transformações de uma sociedade patriarcal, arcaica e autoritária, afetada pelos sopros da renovação cultural, política e econômica. Capitães de Areia. Capitães de Areia é uma obra do escritor baiano Jorge Amado, publicada em 1937. Trata-se de um romance moderno de denúncia social com o tema centrado na miséria de meninos de ruas. O nome faz referência ao bando de meninos, os Capitães de Areia. A obra conta a história de menores que vivem na capital baiana, Salvador,
são conhecidos como capitões, e o grupo se reúne de cerca de 40 menores, entre 9 e 16 anos. Eles vivem cerca no velho armazém abandonado no Cais do Porto. Outro local em que se passa parte da história é o mercado, correspondente a uma das importantes aglomerações comerciais ali. Os meninos de rua tentavam pedir o dinheiro para comer ou roubar trançeiras. Além disso, eles costumavam campear pelo Corredor da Vitória, área nobre da cidade de Salvador. Pedro Bala era o líder do grupo, um garoto loiro que possuía uma cicatriz no rosto por ter lutado com o ex-líder, o Caboclo Raimundo. Garoto valente que conhece todas as partes da cidade, uma vez que anos esteve vagueando por Salvador. Tem um caso com Dora, uma das integrantes do grupo. A rotina deles era andar pela cidade pedir dinheiro ou roubando algo para comer, posto que furtavam cotidianamente. Eles aterrorizavam grande parte da população, e com isso eram procurados pela polícia. Pela idade não poderiam ser presos. Quando capturados, eles seriam enviados para um reformatório. Um local foi achado para menores infratores. No entanto, eles preferiram viver na rua e serem livres. Dora e Pedro foram pegos roubando uma mansão e enviados para o reformatório. Dora fica doente e acaba morrendo. Nos momentos de trama, a cidade de Salvador foi assolada pela varíola. Um dos membros do grupo não sobreviveu, Almiro. Por fim, alguns são capturados, outros mortos. Na última parte do livro, o autor apresenta o destino de cada um deles.